Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje nós chegamos aos 4 últimos capítulos do o primeiro livro de Samuel. No capítulo de número 28, a gente tem a continuidade daquilo que nós vimos ontem, aonde Davi, contra todas as possibilidades, ele se torna bem visto pelos filisteus. Nós aprendemos no dia de ontem que Deus nos faz cairmos nas graças das pessoas. Davi era o maior inimigo dos filisteus, havia derrotado Golias, havia envergonhado os filisteus. Mas quando Saul começa a perseguir Davi, Deus levanta os filisteus como uma espécie de proteção para Davi. Isso nos mostra, meus irmãos, preste atenção nisso, que a proteção de Deus ela vem até mesmo daqueles lugares que a gente menos possa imaginar. No capítulo 28 a gente vê a queda generalizada de Saul. Saul ele vai consultar uma bruxa, vemos um caso de necromancia. Tivemos até uma pergunta aí se realmente é o espírito de Samuel que subiu para falar com Saul, e meus irmãos, não foi. É um espírito que nós chamamos de espíritos familiares, espíritos que conseguem replicar a voz de uma pessoa, a letra de uma pessoa e por aí vai. Isso é muito comum, né, dentro do espiritismo, onde esses espíritos brincam com as pessoas, se passando por parentes do passado, por amigos do passado. A grande verdade é que o mundo espiritual nos acompanha durante todo o tempo, e os demônios têm tempo hábil para aprender a nos replicar. Nós vemos a prova cabal de que não é Samuel aqui, sim um demônio, é que ele vem, ele dá uma profecia para Saul, e a gente vai ver no final que essa profecia tá errada, né? Ele diz que todos estarão mortos, mas a gente vai ver ali que no final haverá um remanescente da família de Saul, né, que é Mefibosete. Ele vai dizer que toda a descendência de Saul será exterminada, e isso não é uma verdade. Mefibosete ele vai sobreviver. A gente vê aqui no capítulo 28, lá no versículo de número 19, que o Espírito ele declarou assim para Saul: o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Esses seus filhos significa seus filhos e também seus descendentes, né? O que dá a entender a profecia desse espírito é que toda a descendência de Saul seria exterminada, e não é verdade, porque a gente vê aqui que Mefibosete, que era filho de Jonatas, né, na verdade ele era neto de Saul. A gente diz filho porque era um descendente, mas ele era na verdade neto de Saul. Ele sobreviveu à matança dos filisteus. E se Samuel não errava uma profecia enquanto vivo, imagina se ele iria errar uma profecia depois de morto, né? Claro que eram demônios passando por ele. No capítulo de número 29, a gente vê aqui que Aquis, né, o rei dos filisteus, ou um dos reis dos filisteus, ele gosta muito de Davi, né? E ele tem Davi em alta conta. Depois a gente vai ver no capítulo de número 30, no 29 também, né? Esses dois capítulos são interligados, que os filisteus tinham uma desconfiança de Davi, mas o rei Aquis não tinha. Porém, o rei, por estar sendo ameaçado, por sofrer muita pressão, nem vai permitir que Davi o acompanhe à guerra contra os amalequitas. No capítulo 30, o dispensa Davi da guerra, ele volta para o território filisteu, lá em Ziclague, né? E a gente vai ver que quando Davi chega no território filisteu, os amalequitas já haviam atacado o acampamento filisteu. Deus então ele abençoa Davi, e Davi vai atrás dos amalequitas e derrota os amalequitas. O que a gente vê aqui, né? Nós vemos Davi fazendo aquilo que Saul não tinha feito. A ordem de Deus era que Saul tivesse exterminado os amalequitas. Saul erra, né? Desobedecendo a Deus, e acaba sobrando aqui para Davi. As circunstâncias levam Davi a enfrentar os amalequitas, e ele vence.
né, com um grupo pequeno de homens, porque Deus estava com ele. No capítulo 31 a gente vê o final da vida de Saul, nós vemos o seu suicídio, né? E assim termina o império de um homem que foi eleito por Deus e virou as costas para Deus. Isso nos ensina muitas coisas, né? Esses últimos 4 capítulos da Bíblia nos ensina a honrarmos as bênçãos do Senhor. Deus, ele nos escolhe, Deus, ele nos abençoa. Nós nunca podemos voltar as costas para Deus como Saul fez. Amanhã, então, nós continuamos, entraremos no 2º livro de Samuel e veremos agora a coroação de Davi. Davi agora que já tem Saul morto, né? Davi respeita muito a vida de Saul, ele teve chances de matar Saul, mas não fez. Agora ele vai criar coragem de assumir o trono em Israel, mas vai ter alguns obstáculos ainda até lá. Guarde essa palavra no seu coração. Seja sempre fiel a tudo aquilo que Deus já fez de bom em sua vida. Esse foi o erro de Saul. Aprenda com isso, né? Que possamos aprender com os erros dos outros para não cometermos os nossos próprios erros. Beijo no seu coração, ó. Nós vamos nos vendo por aqui, pelas páginas da Bíblia. Até amanhã, com a graça do Senhor.